Hoje vai ser a nossa aula de encerramento dessa disciplina, né? Tem algumas coisas muito bacanas que eu queria trazer para vocês aqui, que são coisas, muita coisa aqui é aprendizado pessoal e algumas outras coisas são dicas que eu quero deixar para vocês, dicas muito boas, é, que vão ajudar vocês tanto no curso de vocês quanto na vida profissional de vocês. Beleza? Então vamos lá. Nesse curso aqui, então, a gente viu um conjunto de ferramentas de investigação, decisão, criação e gerenciamento de projetos que deverão ser utilizadas durante toda a sua vida profissional. Então, desde a primeira aula lá, a gente já viu ferramentas de criação e investigação, né? Então, vimos lá brainstorming, vimos mapa mental, vimos um monte de coisas lá. Depois, ferramentas para decisão, matriz de decisão, não sei o que. Depois, a matriz de influências também. Depois, a gente viu ferramentas para criatividade. Depois a gente viu um monte de ferramentas de gerenciamento de projetos, então tinha lá o PDCA, tinha o brainstorming, tinha o brainstorming, não, o 5W2H, tinha um monte de ferramentas lá que a gente viu que podem ser usadas para o gerenciamento de projetos, né? Mesmo o design thinking, são várias ferramentas aí que a gente pode utilizar. Essas ferramentas, elas englobam muitos aspectos técnicos, né? Até aí, beleza. Mas também englobam alguns aspectos pessoais, né? Então lembra lá, principalmente no brainstorming, a gente trabalhou muito essa questão pessoal, né? De como que você deve participar de um brainstorming, que tipo de atitude que você deve ter, que tipo de atitude que você não deve ter. No fim das contas, essas questões pessoais que a gente trabalhou, elas funcionam bem para o brainstorming, mas elas funcionam bem em vários contextos da vida da gente, né? Não só no brainstorming. Então, talvez são questões aí que são questões para no mínimo a gente refletir, né? Se no nosso ambiente profissional e até no ambiente pessoal, se a gente não deve treinar um pouco mais algumas características, tentar mitigar outras, né? Para que a gente obtenha mais sucesso nas empreitadas aí. As ferramentas de projeto, conforme a gente já estudou, podem ser de grande valia se aplicadas da forma correta e dentro do contexto correto. Elas, em grande parte, servem para acelerar a criação e execução de tarefas, pois criam caminhos para que se chegue aos objetivos mais facilmente. Então, basicamente, eu acho que a questão é essa. Quer dizer, se a gente tem que pensar toda vez sobre o que a gente tem que fazer, às vezes, primeiro que você pode cometer erros, porque você pode esquecer de uma parte essencial. E segundo que você tem que ficar reinventando a roda toda vez, né? Toda vez você tem que pensar sobre, nossa, o que, que eu tenho que pensar agora, o que, que eu tenho que fazer agora. Isso te consome muito tempo, né? Por isso que a gente tem essas ferramentas. Se você pegar um exemplo simples, o 5W2H, por exemplo, é um conjunto de perguntas que você tem que fazer. É um conjunto simples de perguntas, né? Mas esse conjunto simples de perguntas já é um conjunto de perguntas que você tem que fazer e que vai te adiantar muita informação. Então você, né, num contexto onde você não aplica a técnica à risca, você tem que ficar pensando, falando, nossa, né, o que será que eu tenho que perguntar agora? Será que eu perguntei tudo? Será que, né, será que eu tenho todas as informações? E aí, fatalmente a gente não pergunta tudo, sempre precisa de mais informações. E a pior parte é quando você toma decisões com o conjunto de informações incompleto. É porque aí chega uma informação nova e você fala, putz, agora mudou tudo, cara. Por causa disso aqui eu vou ter que mudar um monte de coisa, não sei o quê. E então é muito. Se você não aplica algumas técnicas, é muito difícil de você chegar lá. É lógico que eu também não sou um grande fã das cartilhas, né? Quer dizer, as técnicas elas são boas, mas eu também acho que boa parte do sucesso das empreitadas é justamente o senso crítico de vocês, né? Então, se você abrir mão do seu senso crítico, dificilmente você vai chegar em algum lugar relevante só utilizando as técnicas, né? Só reproduzindo uma técnica. Então, é uma questão de você aliar o seu senso técnico, o seu senso crítico com as técnicas de projeto. Mas se você aplica as técnicas, elas te aceleram muito,
né? Se você pegar o TRIZ, por exemplo, ele acelera a própria criação de soluções, né? Então ele te dá muitas sugestões. Muitas sugestões a gente já viu que são sugestões que não levam a lugar nenhum, mas ali tem uma riqueza enorme de soluções, né? Aquilo é uma grande fonte de inspiração para que você chegue em um ponto ali onde você consiga, é, como que se diz, consiga gerar soluções de uma forma mais rápida, né? Se você não tem essa inspiração, se falta essa inspiração, eventualmente você vai precisar de mais tempo para chegar nas ideias, para chegar nos caminhos e tudo mais. E tempo é um recurso muito precioso, né? Que a gente não tem e que se consome automaticamente. Então, talvez as grandes perguntas que a gente deve buscar responder nesse curso aqui, agora que a gente já conhece boa parte das técnicas, são exatamente o que é um projeto e o que é empreender, né? Essas duas perguntas aqui elas vão ser centrais para essa nossa aula de hoje. Então, primeiro eu queria começar falando com vocês sobre o projeto. O projeto, ele é um grande elemento da nossa profissão. Basicamente, você consegue dividir o dia de um engenheiro, você consegue dividir as ações de um engenheiro por projetos, né? O projeto ele pode ser definido de uma forma técnica, como uma iniciativa que possui planejamento, gerenciamento, execução, fiscalização, objetivos financeiros, etc. Ou seja, se você pegar um projeto só do ponto de vista profissional, você fala, pô, o que é um projeto? Então o projeto ele vai ser um negócio que, pô, vai ter lá um desenho técnico, vai ter lá um cronograma, vai ter lá um monte de coisa. Isso para mim é um projeto, beleza, tecnicamente. Só que na verdade é o contrário, né? Quando a gente bate o olho em uma empreitada e identifica que ela é um projeto, isso é meio que uma consequência, né? Quer dizer, se ela é um projeto, ela tem essas coisas, né? Ela tem planejamento, ela tem gerenciamento, ela tem execução, ela tem desenho, ela tem um monte de coisa. Tem cronograma, tem objetivo financeiro, tem um monte de coisa. Mas ela só tem esse monte de coisas por ser um projeto, né? Quer dizer, não é isso que define essa coisa como um projeto, né? Ela tem essas coisas porque ela é um projeto. Se a gente pegar projeto em um sentido mais abrangente, que é muito valioso para nós, a gente pode definir esse projeto como uma empreitada dentro de qualquer contexto, né? Aqui eu estou falando dentro do contexto, eu estava falando aqui anteriormente dentro do contexto profissional. Então, dentro do contexto profissional, claro que você vai ter toda uma estrutura, claro que você vai ter documentação, você vai ter equipes de auxílio, você vai ter um monte de coisa. Só que não necessariamente isso deve caracterizar para você um projeto, né? Um projeto ele pode se aplicar em outros contextos, né? Eu posso ter projeto dentro de outros contextos. E se eu identificar que dentro de outros contextos eu tenho projetos, eu também posso aplicar todas as técnicas que a gente aprendeu aqui. Então, olha só, a sua faculdade, por exemplo, ela pode ser um contexto no qual você tem uma infinidade de projetos, né? Então, você tem trabalhos acadêmicos, né? Dependendo da disciplina, tem algumas disciplinas que os professores passam trabalhos para vocês fazerem. Uma coisa é você pegar o trabalho e falar assim, vamos fazer o trabalho. E aí cada um entra na internet, pesquisa umas coisas, junta tudo e entrega o trabalho. Isso é uma forma de fazer o trabalho, mas não é a melhor forma, né? Está longe de ser a melhor forma. Se você encara esse trabalho acadêmico como um projeto, você fala, bom, beleza, ele é um projeto. O que eu posso aplicar de cara? 5W7H. Então, beleza, o que é o projeto? Como vai ser realizado o projeto? Quem vai fazer o projeto? Onde a gente vai fazer o projeto? Como a gente vai fazer? Quanto que vai custar? Sabe? Por que a gente está fazendo esse projeto? Quando você começa a responder essas questões, você começa a definir o seu projeto, definir o seu trabalho. Quando você define ele, você vai fatalmente partir para outras etapas, tipo, beleza, agora eu já sei como, já sei quando, já sei porquê. Então vamos elaborar um cronograma, vamos elaborar um planejamento, beleza. Quem que vai cuidar desse planejamento? O negócio começa a ter a carinha de um projeto mesmo.
E quando ele tem essa cara de projeto, algumas coisas começam a acontecer. Primeiro, você começa a economizar tempo, né? Porque por mais que você esteja aplicando alguns conceitos aí que não são os conceitos que você aplicaria para fazer o trabalho de maneira informal, como você aplica os conceitos dentro de uma metodologia de projeto, toda e qualquer ação que você tiver, que você realizar dentro do projeto, ela vai estar bem justificada. E segundo, ela vai ser bem mais objetiva. Então, a objetividade, ela vai te economizar muito tempo, né? Quer dizer, estou fazendo uma pesquisa. O que eu tenho que pesquisar? Eu tenho que pesquisar exatamente isso. Por que eu tenho que pesquisar? Eu tenho que pesquisar porque eu tenho que fazer a conexão com isso e com isso. Beleza. Só de começar a responder essas perguntas, você vai fazer uma pesquisa muito mais direta, muito mais objetiva, muito mais assertiva. E aí você não vai ficar divagando na internet, lendo umas coisas que às vezes não tem nada a ver, sabe? Olhando, vendo. Você vai ser direto. E isso é muito importante. Isso te economiza tempo, no fim das contas, muito tempo, né? E isso faz com que o seu projeto, o seu trabalho, no caso aqui, que a gente está falando de trabalho da faculdade, ele seja apresentado de uma maneira muito mais sólida, né? Porque tudo que está feito, tudo que foi feito tem uma justificativa. Nada foi feito assim, porque eu achei que tinha que fazer. Essa questão do só porque eu achei, quando algo tem uma justificativa muito fraca, isso começa a minar um pouco a solidez do trabalho que você entrega. E isso é muito ruim, né? Então a gente deve evitar isso ao máximo. Outra coisa, e isso já é uma daquelas dicas que eu falei para vocês que, olha, levem isso como um projeto para vocês de verdade, levem como dica para a faculdade de vocês de verdade, porque vai fazer toda a diferença. TCC. O TCC de vocês não é, acho que não é nenhuma dica, eu vou quase mandar vocês fazerem isso. Tratem o TCC de vocês, quando vocês forem fazer o TCC, como um projeto, de verdade. Tratem ele como um projeto, né? Então, apliquem as técnicas aqui em cima do TCC de vocês, sabe? Por que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? Quando que eu vou fazer? Apliquem outras técnicas de investigação nas partes mais técnicas mesmo do projeto de vocês, né? Então, aconteceu um problema no projeto, vamos tentar identificar as causas, vamos tentar propor melhorias, vamos tentar propor soluções, vamos usar o TRIZ, vamos usar um PDCA, vamos usar um 5W2H, vamos usar, sei lá, tanta ferramenta, vamos fazer um brainstorming a respeito, vamos fazer um mapa mental do que vai ser o meu TCC, para onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar. Tem tanta ferramenta, pessoal, e o pessoal acaba depois vê essas ferramentas todas nessa disciplina aqui, vê as ferramentas do curso, mas chega lá no TCC, começa a digitar qualquer coisa, começa a fazer qualquer coisa, fala, acho que eu preciso falar disso, começa a falar uns negócios nada a ver, desconexo, sabe? Começa a utilizar fonte esquisita, começa a pesquisar coisa que não tem nada a ver com o trabalho, sabe? Então, isso são coisas que a gente deve evitar, né? Que eu quero que vocês evitem ao máximo. Por isso que eu estou falando, apliquem essas técnicas no TCC de vocês não vão se arrepender. O TCC de vocês vai sair, em vez de 1 ano, vai sair em 6 meses, tranquilamente, vocês conseguem fazer. Depois no estágio de vocês também, no estágio é muito legal, um ambiente muito legal de aplicar várias dessas técnicas aqui, mesmo porque muitas delas vêm de empresas mesmo, né? Um PDCA é algo que se usa muito em empresa, um brainstorming se usa muito em empresa, 5W2H, 5 porquês, por exemplo, nossa, usa demais em empresa. Então, no estágio de vocês, é o lugar de vocês treinarem essas técnicas, né? Ou pensar em outras mais avançadas, pensar num FEMEA, enfim, é o lugar de você aplicar as técnicas mesmo, né? Depois, em disciplinas específicas, algumas disciplinas de vocês, elas são muito práticas, né? Nessas disciplinas práticas, também é interessante você aplicar essas técnicas. Tarefas profissionais, né? Tem muita tarefa que a gente tem que fazer que às vezes a tarefa ela é uma tarefa, né, que é do seu trabalho, ok. E você pode fazer ela da forma como você achar mais conveniente. Mas já que você tem tanta ferramenta na mão,
você pode usar essas ferramentas. Né? A gente sabe, por exemplo, que todo gestor vai ter na cabeça um 5W2H. Né? Se você não responder todas as perguntas do 5W2H, essas vão ser as primeiras perguntas que eles vão te perguntar. Por que você está fazendo, como que você está fazendo, quem vai fazer, quanto que vai custar, onde que vai ser feito. Essas perguntas elas vão vir. É necessário, o gestor tem que ter um 5W2H impresso no cérebro, sabe? Não tem como não ter. Então por que você já não usa o 5W2H na hora de fazer o seu relatório, por exemplo, do trabalho? Já responde tudo. Na hora de montar a sua apresentação, já responde tudo. Você não precisa nem colocar com essa carinha de 5W2H. Aí depende do contexto. Se é um contexto onde se privilegia o uso de ferramentas, você pode colocar. Se é um contexto onde você não necessariamente deveria estar pensando em ferramentas, esquece de colocar, não precisa colocar usei 5W2H. Não, só mostra o processo como um processo racional. Fala, olha, levantamos essas necessidades, tivemos esses questionamentos, não sei o que, tal. Tudo isso só vai valorizar o seu trabalho. Então, aplique as técnicas, sabe? Pô, investigação no trabalho, deu problema, 5 porquês, Ishikawa, sabe? Tão simples, só aplicar, sabe? Mapa mental, só aplicar, tenta resolver o problema, usa as técnicas, sabe? Elas vão te levar muito longe. Por quê? Porque essas técnicas, como eu falei lá no começo, elas aceleram o seu processo. Né? Elas trazem subsídios ali para que você crie soluções, termine investigações, realize trabalhos de uma maneira mais rápida. E segundo, mais sólida. Né? Você não vai, quando você aplica uma técnica dessas, você é obrigado a justificar as coisas. Você começa a identificar naturalmente quais são os pontos fortes, porque eles são altamente justificáveis das suas ações, dos seus trabalhos e tudo mais, e quais são os pontos fracos, que são os pontos que você não consegue justificar. Você fala, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, mas eu não tenho certeza. Bom, se você acha, você tem 2 caminhos. Ou você encontra justificativas sólidas para você incluir aquilo no seu trabalho, né? E aí o seu bom senso, o seu senso crítico vão falar demais a respeito. Ou se você não conseguir encontrar justificativas para colocar aquilo no trabalho, justificativas sólidas, você descarta. Fala, olha, não tem por que fazer isso agora. E isso não vai trazer nenhum resultado prático. Descarta. Né? Descarta e repara, a justificativa do descarte é sólida. Quando você não tem nenhuma justificativa sólida para incluir, você procura a justificativa para descartar. Normalmente a justificativa do descarte é muito sólida. Né? Então a gente tem essas questões todas. Outra, objetivos pessoais. Se você tem um objetivo pessoal na sua vida, se você, eu quero abrir um negócio, por que você não vai usar essas técnicas? Usa essas técnicas. Eu tenho um objetivo pessoal de carreira, por exemplo, eu tenho um objetivo de trabalhar fora. Beleza, usa as técnicas. Tá? O que me falta? Me falta entender como que funciona o lugar. Eu não sei quanto que é o custo de vida no lugar, eu não sei quais as oportunidades. Então, corre atrás. Eu não sei falar a língua, vai fazer a língua. Sabe? Eu não tenho contato, arrume contato. Né? Procure na sua rede de contatos, desenvolva contatos, entre em contato com as pessoas, manda e-mail, manda, sei lá, mensagem, liga, sei lá. Se você começar a aplicar as técnicas, né, tem aquela, para isso, aquela matriz de associação, ela é ótima. Né? Você coloca pares de palavras e você começa a resolver, você começa a criar diretivas para o seu trabalho. Né? Então, o que eu tenho que resolver? Análise SWOT, o que é uma força, o que é um ponto fraco, o que é uma oportunidade, o que é uma ameaça. Tudo isso, sabe? Para o plano de carreira, uma análise SWOT é essencial. Sabe? Então, vocês têm um arsenal de ferramentas que a gente viu nesse curso aqui e que vocês podem usar em qualquer projeto, desde projeto profissional até um projeto pessoal de vocês. Em qualquer projeto. Quero comprar um apartamento. Beleza. Vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise SWOT, por exemplo. Vamos fazer um 5W2H. Vamos tentar buscar soluções.
Não sei de onde que eu vou arrumar o dinheiro. Faz um tris, né? Vê, às vezes, você, vou arrumar renda extra, vou fazer um investimento diferente, vou mudar de serviço, vou arrumar dinheiro de outro jeito. Não sei, mas tem técnica para isso, né? Não adianta a gente, toda vez que você se sentir travado, se sentir, falar, putz, estou num beco aqui sem saída, tem técnica para sair. Tá? Agora vocês já têm essas técnicas todas. Se você começa a enxergar tudo na sua vida como um projeto, não tudo, né? Mas se você começa a enxergar mais coisas na sua vida como projetos, você começa a entender que você pode usar essas ferramentas em mais lugares. E isso vai te trazer mais produtividade, mais assertividade. Vai criar um modus operandi na sua mente, que é o modus operandi que a gente precisa na cabeça de um engenheiro. Bom, seguindo aqui. Quando entendemos um objetivo ou tarefa de qualquer natureza como um projeto, automaticamente devemos pensar nas seguintes perguntas. Eu listei aqui, acho que são 10 perguntas, e vocês vão ver que muitas delas têm a ver com 5W2H. Né? Então, qualquer coisa que você pense como um projeto na sua vida, primeira coisa que você tem que se perguntar, qual é a definição da tarefa? Né? Então, exatamente o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Isso aqui já é definição, isso aqui no 5W2H é o que? Né? Isso aqui é definição de escopo, isso aqui é definição de objetivo, isso aqui é problematização, sabe? É definição do problema, não é problematizar de mimimi, de criar problema, não é isso. É definir exatamente qual é o problema. Muitas e muitas vezes, definir exatamente qual é o problema praticamente resolve o problema. Isso daqui a gente chama, por exemplo, no campo da saúde, de anamnese. Né? Quer dizer, no campo da saúde você tem que entender o seu paciente, você tem que saber o que ele tem, você tem que fazer um diagnóstico correto. Como que eu vou tratar de uma doença corretamente se o diagnóstico é fraco? Né? Se ele pode ter de constipação até dengue. O que eu vou tratar? O que eu vou dar para essa pessoa? Não sei. Aí no fundo era apendicite. Beleza. Né? Não dá para tratar uma pessoa desse jeito. Então você tem que definir muito bem a tarefa. Né? Definir a tarefa é uma das chaves do sucesso de resolver um problema. Depois de definir a tarefa, quais são as razões para essa tarefa? Né? Por que você está fazendo a tarefa? Né? Qual é o motivo de você fazer essa tarefa? O que essa tarefa vai te trazer? Né? Então, isso daqui é outra coisa que você tem que definir. Não adianta você começar a fazer uma coisa sem saber por quê. Vou começar a fazer um curso de pintura automotiva. Por quê? Não sei. Meu hobby. Isso aí vai te consumir tempo. A menos que você tenha um objetivo, não, porque eu quero abrir uma funilaria, por exemplo. Beleza, então é legal, né? Então isso aí é uma coisa que você precisa saber mesmo. Ou, é um hobby, mas eu preciso ter um hobby para que eu consiga descansar minha mente nos momentos livres, para que depois eu consiga ser mais produtivo nos meus momentos de produção. Aí também beleza. Agora, sem objetivo nenhum, só na loucura assim, isso vai te ocupar tempo, isso vai te ocupar recurso, isso vai diminuir a sua produtividade, é batata. Então você tem que saber por que você está fazendo as coisas. Né? Saber por que você faz as coisas na sua vida é um dos fundamentos de você conseguir levar a sua vida para onde você quer. Né? Por que eu estou nesse emprego hoje? Será que eu gosto desse emprego? Será que eu vejo perspectiva para esse emprego? Por que eu estou junto com essa pessoa na minha vida? Será que eu gosto dessa pessoa? Realmente? Eu estou com ela porque eu genuinamente gosto? Será que eu acho que eu combino com essa pessoa? Será que a gente combina? Será que a gente tem futuro junto? Será que essa pessoa não está me deixando doente? Não está me deixando maluco? Então, né? São coisas que você tem que avaliar para ter controle da sua vida. Eventualmente você tem que pensar nisso. Né? Repara que eu coloquei um exemplo bem pessoal aqui, para você ver o quanto que é importante você saber as razões da tarefa. É muito importante você saber por que você está fazendo as coisas. A gente não pode fazer as coisas sem ter muito porquê. E eventualmente a gente faz as coisas no modo automático, sem ter muito porquê. Por que você foi na pizzaria e comeu 8 pizzas? Porque eu quis. Né? Não tem motivo. Né? Não tem, ninguém precisa de 8 pizzas para sobreviver. Se você comer 8 pizzas, você só vai engordar mesmo. Será que você não tem uma razão por trás disso? Será que você não está emocionalmente abalado? Será que você não está estragando a sua saúde?
Tem que saber. Quais são os objetivos da tarefa? Isso daqui é importante. Isso daqui conversa com essas duas primeiras aqui, ó, com a definição da tarefa e com as razões. Então, quais são os objetivos? O que, que você quer alcançar com essa tarefa? Né? Aonde que você quer chegar com essa tarefa? Né? O que, que ela vai te trazer de benefício? Às vezes a gente faz coisas sem saber exatamente os benefícios. Né? Você faz uma coisa porque todo mundo faz. Né? Por que, que eu estou fazendo faculdade? Ah, porque eu acho que eu vou ter mais sucesso profissional, beleza. É uma justificativa. Agora, tem gente que faz faculdade por fazer faculdade, para ter o diploma. Quer dizer, se ter o diploma não vai te trazer nada, então qual é o objetivo? Por que você está fazendo uma coisa que você não tem um objetivo específico? É difícil, temos que raciocinar. Quais são os riscos na execução da tarefa? Isso daqui é muito importante, né? O que pode dar errado? Né? Quais são os riscos? Você tem que avaliar e você tem que gerenciar riscos. Né? Esse gerenciamento de riscos é muito importante. O que é necessário para realizar a tarefa? Né? Então, eu tô lá, né? Quero realizar um projeto. O que eu preciso para realizar aquele projeto? Não adianta eu só ter vontade. Se eu tenho vontade e não tenho o que é necessário, e às vezes o que é necessário é conhecimento. Se você não tem o conhecimento, ou você adquire conhecimento, né? Você faz um curso, você aprende, isso aqui. Ou se você não consegue adquirir, você contrata o conhecimento, que é contratar uma pessoa que tenha o conhecimento necessário. Né? Se você não tem isso, como que você vai realizar a tarefa? Não tem como. Às vezes é uma ferramenta, às vezes é o próprio recurso financeiro. O que eu preciso? Se você não tem controle disso daqui, você pode começar uma empreitada e depois, putz, faltou isso aqui. Né? Eu preciso de uma autorização, eu preciso de uma legislação, né? Eu preciso, sei lá, de uma permissão, eu preciso entrar com pedido em algum lugar, como que funciona? Precisa saber. Depois, quem deve executar a tarefa? Essa questão do quem também é importante, porque para algumas tarefas, várias pessoas podem executar. Se você escolher a pessoa errada, você vai matar a eficiência do time. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma determinada tarefa aqui e eu não quero gastar dinheiro contratando alguém para fazer uma tarefa, eu mesmo vou fazer essa tarefa. Aí eu vou ver, essa tarefa me toma tempo demais e eu perco tempo de gerenciamento da equipe porque eu estou muito ocupado fazendo uma tarefa que eu não necessariamente deveria estar fazendo. Então, assim, quem deve executar a tarefa é importante, porque por mais que as pessoas tenham capacidade, não é só questão de capacidade no sentido de saber fazer. Às vezes é questão de capacidade no sentido de ter tempo para fazer, ter disponibilidade mesmo. Como a tarefa deve ser executada? Isso daqui é outra coisa importante, que conversa diretamente com essa questão do que é necessário para realizar a tarefa. Né? Então, o como ela vai ser executada depende do que é necessário para executar. Eu vou fazer uma terraplanagem, por exemplo. Beleza. Você tem um maquinário necessário? Ou você vai contratar 100 mil pessoas para fazer uma terraplanagem de um terreno? Todo mundo vai lá com a enxada e vai descer o bambu lá. Depende, né? Se você tem recurso para isso, se tem recurso para contratar máquina, ou não tem recurso para contratar máquina, se tem recurso para contratar outra solução, será que, então, se você não tem esse recurso, será que você deveria estar realizando essa tarefa se você não tem o recurso? Essas questões elas têm que ser pensadas. Quando a tarefa deve ser executada? Isso daqui também é outra questão importante. Às vezes a alocação de uma tarefa dentro de um cronograma ela deve ser estratégica. Às vezes executar uma tarefa antes é melhor. Mas, por outro lado, às vezes executar uma tarefa depois é melhor, porque ela pode depender de outras coisas, ela pode até não ser necessária dependendo do andamento de outras tarefas. Então, se você coloca ela antes, você pode estar desperdiçando o recurso. Então, essa questão do quando também ela deve ser pensada. Onde ela deve ser executada? Né? Será que isso aqui é muito comum em manutenção, né? Será que eu devo fazer a manutenção da máquina em locus? Será que eu devo levar a máquina para ser feita a manutenção? Né? Será que eu devo colocar, fazer um estoque de determinado item na própria planta da fábrica? Será que eu preciso fazer ele num centro de distribuição? Porque eu posso ter que atender outras fábricas com esse mesmo recurso? Não sei. Essa questão do onde também é importante. E
por fim aqui, quais são os custos e recursos financeiros necessários? Podia estar até aqui, né, no que é necessário, né? Mas, normalmente, quando se fala de dinheiro, a gente gosta de colocar isso daí como uma pergunta separada, né? Porque o recurso financeiro é essencial, né? A gente vive num mundo capitalista e sem o recurso financeiro nada acontece. Então, quais são os custos e recursos financeiros necessários e de onde eles virão? Né? Como que você vai financiar o seu projeto? Isso aqui é essencial também. Tem gente que arruma patrocínio, tem gente que faz empréstimo, consegue empréstimo para projeto, tem gente que financia do próprio bolso, tem gente que faz crowdfunding, depende do projeto, né? Depende de como que vocês vão fazer. Então essas perguntas aqui, ó, quando você começa um projeto, tem que pensar. Não adianta não pensar. Você tem que pensar nessas coisas. Isso aqui vem das técnicas? Vem das técnicas. Mas você tem que pensar. Você não pode começar um projeto só na vontade. Né? Quem começa o projeto só na vontade se frustra e eventualmente termina o projeto antes da conclusão. Ainda sobre projeto. Desse conjunto de perguntas devem surgir uma série de discussões que levarão à elaboração de um plano ou de um planejamento. Lógico, né? Se você levanta todas as questões no começo, isso daí já vai te dar um outro conjunto de informações e perguntas que vão te levar à execução de um planejamento. Fala, beleza, então agora eu já sei o que eu preciso para fazer esse projeto, já sei quando que eu preciso que ele esteja pronto e eu já sei mais ou menos as etapas intermediárias. Então agora eu preciso fazer um planejamento, né, para poder executar esse projeto. O planejamento ele deve servir como um guia para o gerenciamento do projeto, isso é fato. Mas está longe de ser tudo que o gerenciamento do projeto deve fazer. Eu coloco isso daqui porque muitas vezes no gerenciamento de projeto você encontra pessoas que gerenciam projetos, mas que acham que o negócio é fechar a vista para tudo, olhar para o cronograma e ficar cobrando se o cronograma foi realizado ou não. E o cronograma, ele é um guia, né? O cronograma, ele funciona quase como que uma previsão, né? Se ele for um bom cronograma, fala, olha, isso aqui tem que estar pronto mais ou menos por aqui, isso aqui tem que estar pronto mais ou menos por aqui, sabe? Senão as coisas vão dar errado. Quer dizer, já tem uma cadência das coisas ali, e essa cadência ela foi pensada para resolver uma série de problemas, né? Você não vai colocar... por exemplo, estou construindo um carro. Você não vai fazer a pintura do carro depois de fazer antes de fazer a funilaria, por exemplo. Né? Bom, primeiro eu tenho que fazer a parte da funilaria para depois fazer a pintura. Se eu fizer o contrário, né, eu vou pintar a parede e depois eu vou rebocar a parede. Né? Não vai funcionar. Primeiro você reboca, depois você pinta. Então, essas coisas elas são pensadas, né? Quer dizer, um planejamento, um cronograma, ele tem uma cadência de coisas que já resolve uma série de problemas. Então você já tem que pensar nas coisas mais ou menos nessa cadência. Só que não é só isso, né? Não é só garantir que o cronograma funcionou, que o projeto vai dar certo. Você tem que fazer mais coisas. Então, ó, o gerenciamento do projeto ele deve ser capaz de observar as etapas que deveriam estar sendo realizadas, estão sendo... Acho que faltou umas letrinhas aqui, né? Se estão sendo realizadas, nada como você ter escrito a sua coisa. Então, ele deve ser capaz de observar se as etapas que deveriam estar sendo realizadas... Ah, não, tá certo. Sorry, eu que li errado. Então, ele deve ser capaz... Vou ler de novo, hein? Agora vai fazer sentido. Ele deve ser capaz de observar se as etapas que deveriam estar sendo realizadas estão sendo realizadas. Agora fez sentido. Deve ser capaz de antecipar situações, criar margens de segurança e gerenciar não só a atividade, mas principalmente pessoas, né? Então, quando você está gerenciando o projeto, o cronograma ele é como se fosse uma partitura de música, né? Então, quem está tocando a música, ele deve seguir a partitura, beleza? Mas por que tem um maestro lá na frente da orquestra se era só seguir a partitura? Porque nem tudo é capaz de ser expresso em uma partitura,
né? Então, você precisa de outras informações, você precisa de um gerenciamento, você precisa de um ponto de vista macro da situação para poder entender as coisas, para você poder saber como que você vai levar, como que você vai mobilizar a sua equipe para que ela realize aquele planejamento. Então, você tem que ser capaz de ver as situações, você tem que ser capaz de realmente orquestrar a equipe. Então, não é só seguir o planejamento, cobrar para que o planejamento seja cumprido. É você mobilizar a sua equipe para que esse planejamento seja cumprido. Antecipar situações que podem não ter sido antecipadas no seu cronograma. Então, você chega numa situação lá e fala, putz, mas a gente fez o cronograma da obra bonitinho aqui tudo, mas a gente não previu, por exemplo, que ia ter uma tempestade aqui no meio do caminho. Agora eu estou com uma previsão do tempo de tempestade, né? O que vai acontecer? Será que eu tenho que... Será que eu tenho margem? Eu tenho que ter margem para criar soluções. Então, será que eu tenho margem? Eu posso parar a obra durante a tempestade? Como que eu paro uma obra para a tempestade? Não é simplesmente largar tudo lá e sair correndo. Pô, tem algumas máquinas, inclusive isso aí vocês vão ver em máquinas de elevação e transporte, que tem a forma correta de você parar a máquina para que ela fique menos suscetível a uma tempestade. Porque senão você pode destruir a máquina, causar um acidente, porque você parou ela de maneira incorreta. Eu tenho que guardar materiais, eu tenho que resguardar equipamentos, enfim. Eu tenho que conseguir adaptar a minha equipe, as ações da minha equipe, não só para a execução do planejamento, mas também para driblar adversidades, vamos colocar assim. Eu preciso disso, eu preciso realmente disso. Então, repara que como a gestão do projeto, ela transcende o cronograma, ela vai muito além do cronograma. O cronograma, ele é como se fosse um guia e você deve mobilizar a sua equipe para que você consiga reproduzir esse guia. Mas tem outras questões, muitas outras questões que, como não, no caso da orquestra não estão na partitura, no caso do cronograma também não estão no cronograma. Tem coisas que são imprevisíveis, né? E tem coisas previsíveis que a gente, às vezes, por falha própria, não prevê. Mas tem que ter margem também, né? Então você tem que antecipar situações, né? Prever que uma coisa pode acontecer e já tentar solucionar antes dela acontecer. Eu tenho que criar margens de segurança. Por exemplo, essa questão de antecipar situações, você vê que a sua equipe ela não está com um relacionamento muito bom. Antes que dê uma briga e que metade da equipe peça demissão, você pode realocar, né? Você pode colocar um num turno, outro no outro, você pode fazer uma rotação de pessoas, você pode criar estratégias aí com uma equipe de RH para você fazer a integração das pessoas, né? Para você criar um entrosamento entre as pessoas ali para que elas possam se dar melhor. Tem várias coisas que você pode fazer. Antes que dê problema, você já solucionou, entendeu? Criar margem de segurança, mesma coisa, né? Se você não tem a margem, como que você vai resolver uma situação inesperada? É difícil. E gerenciar não só atividades, mas principalmente pessoas. O gerenciamento de pessoas, pessoal, é algo extremamente complicado. Ao mesmo tempo, eu ia dizer que não é uma ciência, mas é uma mentira. É uma ciência empírica, vamos dizer assim, porque não tem fórmula, né? Gerenciar pessoas é uma ciência altamente empírica. Então, olha só, falando um pouquinho sobre o ser humano. Uma das principais dificuldades no gerenciamento de projetos é justamente o fato de lidar com seres humanos. Tem um cara que eu gosto bastante, que ele se chama Sérgio. Ele é o cara ele tem um canal que acho que se chama Space Today no YouTube. Ele é um cara gordão assim e tal, bacana pra caramba, manja muito de ciência, de espaço. Ele é geólogo de formação, né? Atua como geólogo, mas ele manja muito de ciência, espaço, essas coisas. Tem um canal no YouTube, agora ele tem um podcast também, acho que se chama Ciência Sem Fim, um negócio assim, muito bacana. E ele fala que existe um fator, né? Ele fala de viagem espacial e tal, mas aqui serve também, que existe um fator que se chama fator tripa, né? Então, quer dizer, imagina que você vai fazer uma viagem espacial, sei lá, que demora 10 anos para você chegar, botar todo mundo numa nave e chegar de um ponto no outro,
né, até o ponto que você quer chegar no espaço. Cara, só do fato de você colocar pessoas juntas ali, você tem problemas, né? Não adianta você resolver todos os problemas técnicos. Você vai ter problemas entre seres humanos. Você vai ter animosidades, você vai ter ciúme, você vai ter intriga, você vai ter um monte de coisa ali que é do ser humano, né? Então tem que tomar muito cuidado quando você está lidando com equipes, né? Porque esse fator tripa do Sérgio aí é algo assim é, muito difícil de lidar mesmo, né? A gente tem que ser muito, né? Depende, inclusive, de as pessoas com quem você está lidando. Então, quando se reúnem pessoas em torno de um objetivo comum, existem algumas características positivas e/ou negativas que surgem naturalmente e que devem ser levadas em consideração pela gerência do projeto. Alguns exemplos aqui, ó. Lideranças, né? Existem pessoas que são líderes naturais e são boas lideranças, e existem outras pessoas que querem tomar a liderança, mas não são bons líderes, são líderes ruins, tóxicos e tudo mais. Então essas questões de lideranças, elas têm que ser levadas em consideração, né? Não adianta você botar para liderar um projeto uma pessoa ou uma parte de um projeto, uma pessoa que não é um líder natural, né? Dificilmente essa pessoa vai conseguir fazer uma boa liderança, né? Se ela tem uma liderança questionável, por exemplo, dificilmente vai ser um bom líder. Depois, necessidade de atenção. Algumas pessoas têm mais necessidade de atenção que outras, né? E essas pessoas normalmente elas ficam recorrendo aos líderes o tempo todo. Isso é algo que deve ser gerenciado também. Necessidade de inclusão, né? Às vezes algumas pessoas elas acabam tendo algumas ações um pouco exageradas para se sentirem inclusas em um determinado grupo. Elas precisam se sentir inclusas naquele grupo de pessoas. E às vezes o grupo rejeita a pessoa. Então isso daí é outra coisa que tem que ser trabalhada. Comparação, né? Por que a pessoa X falou com a pessoa Y dessa forma e falou comigo dessa outra forma? Por que essa pessoa ganha mais do que eu? Por que essa pessoa ganha menos do que eu? Por que a cadeira dessa pessoa é verde e a minha é azul? Enfim, tudo isso é comparação. Comparação normalmente ela gera ciúmes, né? Então tem gente que, pô, se uma pessoa do projeto receber um elogio, aí a pessoa ciumenta já vai torcer o nariz, né? Porque, putz, por que recebeu elogio e eu não? Obviamente eu estou fazendo algo muito melhor, né? Cabeça do ciumento. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Quem gerencia projeto, e eu espero que todos vocês, em algum ponto da carreira de vocês, vão se tornar gerenciadores de equipes e de pessoas e de projetos. Vocês têm que levar em conta essas coisas, discordâncias. Você pode ter uma discordância dentro do seu time, mas e aí? Como que você trata essa discordância? Será que dar partido para uma das pessoas normalmente não é uma boa solução? Então, como que eu trato discordâncias? Uma maneira bem aceita, por exemplo, de tratar discordâncias é fazendo votações, né? Então, pelo menos parece, né, na impressão das pessoas, parece um processo justo, uma votação. O problema é que, às vezes, quem é voto vencido, né, quem votou por uma coisa, mas a maioria votou pela outra, essas pessoas acabam se sentindo contrariadas, e isso pode trazer para vocês alguns problemas também, né? Depois, reações irracionais, né? Às vezes tem pessoa que discorda da outra pessoa porque ela não gosta da outra pessoa, não porque ela acha que a pessoa está errada, né? E isso também é um problema de equipe que deve ser gerenciado. Toxicidade, né? Lógico que a gente tem que evitar pessoas tóxicas, né? Mas às vezes você vai ter alguém na equipe que tem atitudes tóxicas com relação a outras pessoas, e isso também tem que ser gerenciado. Como vai ser gerenciado vai caber a vocês, mas tem que ser gerenciado de alguma forma. Pode ser com conversa, pode ser com advertência, pode ser com sei lá. Dependendo do contexto, a resposta pode ser diferente. Pode ser mandando embora, pode ser de várias formas. Objetivos pessoais dissonantes, né? Às vezes você tem as pessoas com um objetivo profissional e um objetivo pessoal que são conflitantes, né? E aí, como que eu resolvo isso daqui? Existem alguns livros, inclusive, sobre gerência que dizem que você, como líder, você deve tentar aliar os objetivos pessoais da pessoa com os objetivos profissionais dela
e principalmente com os seus, né? Com o que você precisa que a sua equipe realize. Eu acho isso um pouco forçado, né? Eu acho que faz parte da maturidade das pessoas entender que nem sempre o seu objetivo pessoal está alinhado com o seu objetivo profissional. Eu posso ter um objetivo pessoal, por exemplo, de ser milionário e não trabalhar, né? Mas aí no meu emprego eu sou professor, quer dizer, dificilmente o professor se tornará alguém milionário, né? E dificilmente o professor vai deixar de trabalhar, porque o professor trabalha bastante. Então, como que eu alio esses objetivos pessoais e profissionais? Não dá, né? Então faz parte também da pessoa entender que as coisas não são necessariamente assim. Mas quando é possível, vamos tentar aliar os objetivos pessoais com os profissionais, né? Então se você tem um objetivo profissional, que é, por exemplo, preciso melhorar o meu inglês. Por que você não torna isso um objetivo pessoal também? Pô, se eu melhorar o meu inglês, eu vou ter mais oportunidades, eu vou poder viajar para mais lugares, eu vou poder aproveitar melhor alguns conteúdos, sei lá, séries, filmes, porque eu vou entender o inglês, eu vou poder conversar com pessoas de outras nacionalidades. Isso é muito legal, então torne isso um objetivo pessoal da pessoa, né? No caso, nem sempre dá, mas quando dá é bom. Insubordinação. Insubordinação é outra coisa bem chata, né? Então, quando você precisa que a equipe faça uma coisa e alguém simplesmente fala que não vai fazer, ou faz que nem o nariz só para falar que fez, mas na verdade não fez. Enfim, coisas que devem ser tratadas. Falta de empatia. Falta de empatia também é algo difícil de lidar, né? Às vezes uma pessoa simplesmente é tóxica, é rude com a outra porque a outra está tendo dificuldades, né? Não há empatia, né? A pessoa tem problemas pessoais e o cara da equipe fica cobrando, falando, não quero nem saber, aqui é trabalho, não é vida pessoal. E não é assim, né? Às vezes a empatia, em um momento de dificuldade, ela pode fomentar um sentimento de gratidão nas pessoas, né? E aí depois, no momento em que aquela pessoa está melhor, ela vai falar, pô, mas no momento que eu estava para baixo também, essa empresa me acolheu, ou essa pessoa me acolheu, então agora eu vou dar o meu melhor. Cada pessoa reage de uma forma. Depois, sentimento de competição também. Tem competições que são saudáveis e competições que não são saudáveis, né? Onde você vai ter aí, por exemplo, sabotagem, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Sentimento de injustiça, né? Também tem gente que acha que porque uma pessoa foi elogiada, porque uma pessoa recebeu uma promoção, um aumento, aquela pessoa está injustiçada e tudo mais. Vitimismo. O vitimismo também é bem complicado. Tem algumas pessoas que agem dessa forma. Eu não consigo ser promovido por causa disso. Eu não consigo ter aceitação por causa daquela pessoa, né? Sempre tem um culpado na história. Distorções de discurso. Isso aqui é muito, muito comum também, né? Você, ainda mais como gestor, você dá uma diretriz para a sua equipe e eventualmente a sua equipe fala, olha, alguém fala, então quer dizer que você mandou a gente fazer tal coisa. E não era isso, né? Não era esse o discurso, né? Então quer dizer que você fala, olha, essa tarefa foi realizada de maneira insatisfatória, precisa ser refeita. Então você falou que a gente é incompetente. De maneira alguma. Estou dizendo que foi insatisfatório. Mas existe esse tipo de distorção de discurso e a gente tem que tomar bastante cuidado também. Outra coisa aqui, fofocas, mentiras, coisas que minam muito o relacionamento das pessoas, né? E outras coisas, né? Acho que vocês já tiveram bastante exemplos aí do que podem ser problemas quando você trata com uma equipe de pessoas, né? Então, por esse motivo, o gerenciamento de projetos deve ser conduzido de forma pacífica e harmoniosa, tendo como objetivo principal mobilizar a equipe para a realização da tarefa. Mobilizar mesmo, né? Mobilizar é de você fazer com que a sua equipe realize a tarefa. Isso é mobilização, né? E isso é difícil de fazer, né? Não é só porque você manda que as pessoas vão fazer as coisas. Dificilmente. Inclusive, por mais que seja o chefe, por mais que você tenha o poder de mandar a pessoa embora, dificilmente só porque você mandou ela vai fazer. Eu trouxe aqui alguns aprendizados pessoais meus que eu acho que são importantes de vocês ouvirem, né? Então, primeiro,
O convencimento funciona muito melhor do que o autoritarismo. É muito simples, né? Se eu preciso que você faça alguma coisa e se eu consigo convencer você na base da argumentação lógica de que é melhor que você faça isso, né? Fazer isso é a melhor coisa que você tem para fazer, isso funciona muito melhor. Porque você está convencido de que você tem que fazer aquilo. A motivação ela vai vir de dentro, né? Você vai fazer aquilo porque você entende que aquilo é a melhor coisa a ser feita. Agora, se eu tenho uma ideia, essa ideia às vezes nem é tão boa, e eu mando você fazer, e aí você fala assim, mas eu não concordo. E aí eu falo assim, mas eu estou mandando. Essa questão do mas eu estou mandando acabou com o processo. Porque a pessoa não está convencida que ela tem que fazer aquilo. Uma pessoa que não está convencida que tem que fazer algo, ela vai fazer. Se ela fizer, ela vai fazer que nem o nariz. Ela não vai fazer aquilo direito, ela não vai fazer aquilo de uma maneira satisfatória. Então não adianta, né? E eventualmente, se você não cobrar, se você não fiscalizar, nem fazer ela vai. Então não adianta. Não adianta você só se basear no autoritarismo. Lógico que existem situações onde você precisa utilizar da hierarquia mesmo. Principalmente situações que são disciplinares. Aí não tem como, aí você precisa usar o seu poder. Mas não é porque você está acima na hierarquia que a coisa funciona. Né? Você está lidando, no fim das contas, com seres humanos. Né? Você não está lidando com um robô, um negócio que você vai apertar um botão e ele vai fazer exatamente aquilo que você mandou. Então, tem que tomar cuidado com isso. E na minha experiência pessoal, trabalhar para convencer as pessoas daquilo que você precisa que elas façam, demora um pouquinho mais, mas funciona muito melhor do que simplesmente mandar elas fazerem. Tá? Outra coisa, uma pessoa negativamente contrariada, eu já explico o que é negativamente contrariada, naturalmente deixa de contribuir. Porque você pode contrariar uma pessoa e tudo bem. Às vezes você tem uma opinião contrária. Só isso. Aí tudo bem. A pessoa não se sente ofendida porque você contrariou ela. Mas se você contraria uma pessoa de uma forma que a pessoa se sente quase que ofendida, e isso às vezes acontece porque, por exemplo, você só tem uma divergência de ideias com a pessoa. Mas você faz questão de falar para a pessoa que você discorda dela na frente de um grupo. Então imagine que você é o chefe da equipe e a pessoa fala sobre dá uma sugestão, por exemplo, e na frente do grupo todo você fala, olha, essa sugestão sua não é boa, não funciona por causa disso, disso e disso. Por mais que você não tenha falado nada demais, às vezes pode ter usado um tom um pouco chato, mas não é nada demais, você só discordou. Fazer isso na frente de um grupo é pesado para determinadas pessoas. Algumas pessoas sentem que a opinião do grupo ela deve convergir com a opinião do chefe, portanto você não está sendo rejeitado pelo chefe, você está sendo rejeitado pelo grupo todo. E a pessoa pode se sentir quase que quase que humilhada, vamos dizer assim, por causa de uma coisa dessa, né? Tudo bem, é um exagero, mas pode acontecer, tem que tomar cuidado. Então, quando ela é contrariada dessa forma, ela deixa de contribuir. No mínimo, ela para de dar sugestões, dar opiniões, mas quando acontece isso, quando ela não está convencida de alguma coisa, ou quando ela é negativamente contrariada, ela vai parar de contribuir, ela vai parar de fazer as coisas, ela vai parar de render. Ela fala, tudo que eu falo está errado mesmo, então não vou fazer nada. Né? Isso é uma reação natural das pessoas, tem que tomar bastante cuidado para que você não caia nesse erro aqui. Né? Se você for indelicado com alguma pessoa de alguma forma, ou se você contrariar alguma pessoa que é mais emocionalmente sensível, talvez, isso acontece. Né? Você pode perder uma pessoa competente por causa de uma bobagem, às vezes. Depois, o julgamento é uma característica intrinsecamente humana e ele raramente é justo. Não adianta falar assim que julgar as pessoas é errado. As pessoas julgam as pessoas o tempo todo. Não adianta falar que não. Todo mundo julga os outros na cabeça. Todo mundo olha para uma coisa e fica pensando se aquilo está certo ou se está errado.
E normalmente a gente tem pensamentos mais fortes quando a gente acha que uma coisa está errada, né? Então, o julgamento ele acontece. E o julgamento ele vai acontecer a partir do ponto de vista das pessoas, né? Então, um julgamento ele pode ser realmente injusto, né? O julgamento. Por quê? Porque ele parte só de um ponto de vista, né? Então, quando só você julga uma situação, existe até um ditado antigo que diz o seguinte: cada cabeça é uma sentença, né? Não sei se vocês já ouviram. Mas é de fato, né? As pessoas julgam e cada cabeça vai produzir uma sentença diferente. Algumas pessoas vão achar que algo é mais justo, outras pessoas vão achar que algo é menos justo, outras vão achar que é injusto. Então, você tem que levar isso em consideração. Por mais que não seja correto, né? A gente fala que não é justo ficar julgando as pessoas. Todo mundo vai julgar todo mundo. Vocês, como chefes, serão julgados. E o julgamento de vocês provavelmente vai ser injusto. Porque vocês vão ter a sensação de que, olha, caramba, né? Você vai ler uma avaliação sua sobre a sua equipe, né? Da sua equipe sobre a sua atuação. Fala, nossa, mas eu penso tanto nas pessoas, eu trabalho tanto para fazer as coisas acontecerem, eu ralo tanto, eu defendo tanto eles, e eu recebo um julgamento aqui, né? Eu recebo uma crítica me dizendo que eu sou um chefe que não presta atenção na equipe. Porra, mas como que eu não presto atenção? Eu tento fazer tudo o tempo todo. Porque a pessoa não está vendo. Porque muitas vezes aquele trabalho que você está realizando, de fato está realizando, aquilo que você está pensando, está na sua cabeça. Aquilo que você está fazendo, você não tem uma plateia para ver o que você está fazendo, o seu trabalho que você está fazendo. Você simplesmente está fazendo. As pessoas não sabem de 90% das coisas que o chefe delas faz, das decisões que toma, das reuniões que tem. As pessoas não sabem. Às vezes é até melhor que elas não saibam, mas elas não sabem. Então elas vão fazer julgamentos e esses julgamentos eles tendem a ser injustos, né? Então, por que isso é um aprendizado? Porque você não pode se afetar com isso, né? Se você entende que o que você está fazendo está certo e você recebe críticas que podem ser injustas, a primeira coisa que você tem que olhar, observar, é se aquela crítica parte de um ponto de vista que engloba tudo, que engloba todas as situações. Porque se aquele ponto de vista não engloba todas as informações necessárias para fazer aquele julgamento vai ser enviesado. Seja por inocência ou não, mas vai ser enviesado. E isso até nos ajuda a fazer julgamentos também, né? Porque quando você começa a fazer um julgamento na sua cabeça, você tem que pensar, será que eu sei de todas as informações para tomar essa decisão? Às vezes você não sabe. Às vezes você precisa de mais informações. E normalmente quando a gente se imune de muitas informações, o julgamento tende a ser brando, né? Tende a ser justo, mas tende a ser brando, porque você começa a entender um monte de lados. Isso conversa muito com o último aprendizado que eu queria colocar aqui para vocês antes da gente seguir, que é que as pessoas possuem pontos de vista diferentes que justificam posições diferentes. É impossível dialogar com uma pessoa sobre uma divergência sem compreender o seu ponto de vista. Então, por exemplo, a gente pode pegar qualquer caso aqui, de qualquer situação. Provavelmente nós teremos pontos de vista diferentes. Vamos pegar a situação da pandemia, por exemplo. Algumas pessoas achavam que era necessário voltar às atividades. Outras pessoas achavam que era necessário ficar em casa. Não adianta só sair brigando, falando, não, porque você é burro, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Não adianta. Cada pessoa tem um ponto de vista. E esse ponto de vista tem muito a ver com aquilo que você vivencia. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldades financeiras, ela vai tender para o fato, ela vai acabar tendendo para a opinião de que as coisas têm que voltar logo, porque ela tem que ganhar dinheiro. É uma necessidade daquela pessoa. Ela tem que, sabe, se o comércio não andar, se a coisa não andar, ela não vai ganhar dinheiro. Então, naturalmente, ela tende a entender que as coisas precisam voltar a funcionar. Para isso, pode ser até que ela ignore o fato de que é perigoso, de que pode ter mais transmissão, tá? Principalmente quando a gente não tinha vacina ainda. Pode ter mais transmissão, pode ter mais morte. A dificuldade que a pessoa está vivendo é aquela.
né? Por outro lado, se você pega uma pessoa que não tem tanta dificuldade financeira, assim, que pode ficar em casa, tem mais facilidade, vamos dizer assim, essa pessoa pode achar que, fala, não, realmente, né? Ela tende a entender que se a dificuldade financeira não é uma grande dificuldade para ela, vamos dizer assim, pode até ser uma dificuldade, mas não é tão grande, ela pode entender que fala, olha, realmente, estou ganhando menos, mas as contas estão pagas e a gente precisa mesmo é se cuidar, porque no fim das contas, eu não quero que ninguém morra, né? Eu quero que as pessoas não morram. Então é importante a gente se cuidar, é importante todo mundo ficar em casa, né? Deixa que depois a gente resolve a questão financeira e tudo mais. Então as pessoas têm pontos de vista diferentes. Se você não colocar esses pontos de vista, se as pessoas não entenderem, não começarem a entender o ponto de vista da outra, não vai ser possível dialogar, né? E eu estou falando aqui sobre pandemia, mas a gente poderia estar falando sobre um problema técnico numa empresa. Então, se você não colocar o ponto de vista, se um não colocar o ponto de vista, confrontar o ponto de vista com o ponto de vista do outro, não vai ter diálogo, porque cada um só vai enxergar aquilo que já está enxergando, que já estava enxergando antes, não vai enxergar outra coisa. E a gente precisa lidar naturalmente com o fato de que as pessoas possuem esses pontos de vista diferentes, né? Então elas vão ter opiniões diferentes. Às vezes a gente até nem entende como é que uma pessoa consegue ter uma opinião dessas, mas tem. E a gente tem que entender de onde que essa opinião veio, né? Para poder depois dialogar e talvez sanar uma divergência. Ainda sobre o ser humano, especialmente para gestores de projeto, outras características humanas podem ser altamente influentes no processo, no sucesso ou no fracasso do gerenciamento. E é até por isso que eu faço várias coisas com vocês aqui. Algumas delas. Medo, tem gente que tem muito medo de fazer as coisas. Insegurança. Insegurança pode ser insegurança com várias coisas também. Insegurança consigo mesmo. Insegurança com conhecimento. Insegurança com aparência. Insegurança com várias. Insegurança com julgamento dos outros, né? Com o olhar dos outros e tudo mais. Isso pode fazer com que você não consiga gerenciar o seu projeto adequadamente. Falar em público é essencial, pessoal. Tem que treinar durante a faculdade, tem que saber falar em público. Não pode ter vergonha, não pode ficar muito acanhado. Eu acho que cada um tem a sua forma, cada um tem a sua técnica e cada um tem a sua dificuldade também. Mas eu falo pra vocês, eu já tive extrema dificuldade em falar em público. Extrema. E hoje eu não tenho mais, eu já quebrei essa barreira. Todo mundo consegue, não é difícil, né? E parece muito mais difícil quando você ainda não rompeu essa barreira. Mas é necessário. Excesso de cautela, tem gente que é tão cautelosa que trava, né? Não consegue gerenciar um projeto. Mas também tem a falta de cautela, né? Tem gente que tem tanto ímpeto, vamos dizer assim, que sai fazendo tudo e às vezes coloca os pés pelas mãos, às vezes comete erros por falta de cautela. Também não pode ter falta de cautela, né? Ansiedade é um negócio que mata, destrói o gestor de um projeto, né? Porque você sempre, né, na gestão do projeto, você não tem certezas, e incertezas causam ansiedades, né? Então você não pode se preocupar muito, no sentido de se preocupar excessivamente. Lógico que preocupado a gente sempre fica, mas você não pode ter uma preocupação irracional, uma preocupação a ponto de, sabe, de não conseguir agir. Ansiedade extrema, não pode, isso não pode. Irritabilidade, né? Tem gente que está gerenciando projeto, qualquer pergunta já vem um coice na cara, também não pode, né? O gerente de projeto, ele tem que ser aquela pessoa que é pacífica, não pode ser uma pessoa irritada, porque você afasta a sua equipe, você faz com que a sua equipe esconda informações de você, esconda coisas, né? É muito perigoso. Outra coisa aqui, ações emocionais ou passionais, né? Isso acontece muito. Tem gerente de equipe que, o cara vai e parece um trator, passa por cima de todo mundo porque aconteceu alguma coisa. Às vezes ele fica puto com a equipe e a questão não era nem da equipe, às vezes aconteceu alguma coisa na casa dele, sei lá. Também não pode, né? O gestor da equipe não pode ser passional, ele tem que ser muito racional, na verdade, é o extremo oposto. Excesso de otimismo faz a gente fazer bobagem naturalmente, faz a gente esperar sempre o sucesso de todas as ações e nem sempre tudo que você fizer vai ter sucesso. Mas também excesso de pessimismo.
Tem gente que é muito pessimista, que acha que tudo vai dar errado, né? E aí, excesso de pessimismo também traz muita ineficiência, porque se você acha que tudo vai dar errado, você começa a se prevenir de tudo e aí nada acontece. Motivação pessoal, né? Às vezes a pessoa tem problemas que podem ser até de ordem pessoal e está desmotivada. Uma pessoa naturalmente desmotivada, ela não consegue tocar um projeto. Não adianta, porque o projeto ele consome. Se você já está desmotivado, não vai dar certo. Questões pessoais, né? Às vezes a pessoa tem uma questão pessoal ali, a pessoa, sei lá, não está se dando bem no relacionamento conjugal, sei lá, descobriu alguma coisa, descobriu que o filho está envolvido com droga, sei lá, alguma questão pessoal, tira o foco da pessoa do projeto. Não consegue gerenciar projeto assim, não adianta. E às vezes você tem que ter a sensibilidade de falar, olha, essa pessoa está com questão pessoal, vamos dar um tempo para ela resolver, vamos dar férias, não precisa ficar no projeto. Tira umas férias, resolve, depois você volta. Às vezes só isso já ajuda muito, tá? Assertividade, né? Assertividade é outra coisa importante também. Você tem que ter decisões e tomar ações assertivas. Assertivas no sentido de serem realmente objetivas e de irem numa direção produtiva, né? Você não pode ficar divagando, começar a fazer umas coisas que sabe que não tem muito objetivo, tem que ser assertivo mesmo, né? Tem que pegar os pontos principais e trabalhar nos pontos principais. Aqui. Objetividade também tem a ver com a assertividade aqui, né? Não pode ficar fazendo coisas que não são objetivas, ficar enrolando, tem que ser muito objetivo. Senso crítico. E aí o senso crítico, por quê? Porque quando você está gerenciando uma equipe, você vai receber informações, você não pode aceitar informações passivamente. Você tem que questionar, você tem que ter um senso crítico, tentar entender as coisas. Tá? Ser aquela questão de audição ativa, né? Você tem que ser um ouvinte ativo. Não pode só receber as coisas e tem que, sabe, tem que, né, entender, tem que tentar, sabe, questionar mesmo. Tem até a ver aqui com curiosidade, com ser questionador, quer dizer, você realmente pensou nisso? Você acha que isso vai dar certo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Né? Tem que ter essas características. Centralização exagerada. Isso é outro problema, né? Então, tem pessoas gestores que centralizam muito o trabalho. Se ele centraliza muito o trabalho, como que você vai ser produtivo? Se só o gestor faz as coisas, toda uma equipe fica lá olhando ele fazer. Não funciona, né? Mas também delegação exagerada. Também não funciona. Tem coisas tem obrigações que são do gestor da equipe. Se o gestor fala, não tô afim de escolher quem que vai fazer essas tarefas, vai, escolhe aí, vai. Escolhe entre vocês quem que vai fazer. É batata. A escolha vai ser ruim. É batata. Você vai pegar pessoas que não deveriam estar fazendo aquela tarefa. Porque elas não têm a visão do gestor. Né? Não é que o gestor é um gênio, é que a gestão tem outro ponto de vista. É diferente. Né? Você sabe quando, às vezes, uma pessoa, por mais competente que ela seja, às vezes ela se encaixa melhor em algumas tarefas do que em outras. Você jamais selecionaria aquela pessoa para fazer aquela tarefa. Só que aquela pessoa, ela se voluntariou. Eu faço. E aí? E aí, às vezes, não faz. E às vezes não vai dar um bom resultado. Então, tem que tomar cuidado com a delegação exagerada também. Tem coisas que você tem que fazer. E, por último, a vaidade, né? Por que vaidade? Porque equipe está cheio de puxa-saco. Se o gestor é vaidoso, ele vai começar a dar foco para os puxa-sacos, né? E o puxa-saco, ele tem o poder de transformar um bom gestor, não um bom gestor, né? Mas um gestor e um gestor medíocre, né? Porque ele tem vaidade, né? Ele vai começar a dar mais importância para aquele cara que puxa o saco dele. E aí se você faz isso, você motiva a sua equipe, né? Você está mostrando para a sua equipe que você premia isso. Então, se a sua equipe no dia 1 tinha 10% de puxa-saco, no dia 2 ela vai ter 40%, no dia 3 ela vai ter 70%. Né? Então, todo mundo vai começar a puxar seu saco. Vai ser o caminho fácil, né? Para o chefe aprovar, é só você dar uma puxadinha no saco dele, você falar que ele é legal, rir das piadas dele, elogia o carro que ele trocou, né? Fala que ele emagreceu, fala que ele parece mais novo. Coisas assim, sabe? Isso isso é péssimo, isso mina as coisas. Então, quando vocês forem gestores de projeto, cuidado com a vaidade, tá? Um pouquinho sobre empreendedorismo aqui, ó.
a união de todos esses aprendizados que eu trouxe para vocês até agora nos leva à questão do empreendedorismo, né? O que é empreender no fim das contas? No fim das contas, empreender não em sentido específico de startup, não sei o quê, em sentido amplo mesmo. Empreender em sentido amplo é realizar uma tarefa, um conjunto de tarefas para o alcance de um objetivo específico. Empreender pode ser abrir uma empresa, pode ser abrir um negócio, mas não necessariamente. Empreender pode ser, por exemplo, adquirir uma habilidade nova. Né? É um empreendimento, é uma tarefa que você vai realizar e você vai realizar essa tarefa com um objetivo específico e com uma motivação específica. Né? Isso é empreender. Quando você entende isso, você começa a entender que 99% das coisas na vida da gente são empreendimentos. Né? Passar numa matéria, terminar a faculdade, emagrecer, fazer um exercício, melhorar o físico, conquistar um namorado, uma namorada, se acertar com esse namorado ou com essa namorada, melhorar o relacionamento em casa, com os pais, irmãos, conquistar um bem novo, conquistar um carro, conquistar um apartamento, qualquer coisa dessas é um empreendimento. Melhorar, evoluir na carreira, conseguir uma promoção, finalizar um projeto, sabe? Tudo isso é empreender. Você vai precisar empreender. Né? Ninguém consegue evoluir na vida, evoluir na carreira, fazendo só o que deveria fazer, fazendo só o que te mandam fazer. Se você fizer só o que te mandam fazer, você vai ficar sempre estagnado no mesmo lugar. Empreender, às vezes, significa você fazer tarefas que ninguém mandou você fazer, mas você sabe por que você está fazendo. Você sabe onde você vai chegar com isso. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, eu ia falar muitas gentes, olha que ruim. Muitas pessoas têm essa mentalidade de falar assim, ó, não vou fazer isso porque não sou pago para fazer isso. Essa pessoa não evolui. Vocês estão entendendo? Por que não evolui? Não é uma questão de exploração do trabalho, porque não vai fazer, mas não está sendo pago para fazer. É você fazer uma coisa que você entende que vai te trazer um benefício, que vai te trazer um reconhecimento, que vai levar a sua equipe para frente, que vai te trazer mais resultado pessoal, profissional, que seja, né, que vai te levar para frente. Só assim que a gente evolui. Só assim, gente. Não adianta. Tá? Então, para empreender, o que eu preciso? Primeiro, motivação. E a motivação ela vem sempre de dentro. Ela nunca vem de fora. Então, eu tenho que estar convencido, eu tenho que ter meus motivos, eu tenho que ser firme nos meus motivos. Senão eu vou ficar desmotivado e quem é desmotivado não empreende. Depois, gerenciamento de riscos. Ninguém empreende sem arriscar nada. No mínimo você vai arriscar dinheiro, mas você vai arriscar tempo, você vai arriscar possibilidades, você vai ter que abrir mão de coisas e você vai ter que gerenciar esses riscos. Falar, olha, tô fazendo um projeto aqui na minha empresa, bom, se der errado, o que vai acontecer? Se der errado, vou ter perdido um monte de tempo, talvez vou até ter sacrificado algumas tarefas que eu deveria ter feito. Mas se der certo, se der certo é jackpot. Aqui, né? Vou ganhar um baita prêmio, vou ser promovido e tudo mais. Então, gerenciamento de riscos, tá? Não existe empreendimento sem risco, tá? Persistência, isso é outra coisa. Vai aparecer gente tentando te desmotivar, vão acontecer coisas que vão te desmotivar, né? Que vão te jogar para baixo. Tem que ser persistente, tem que estar solidamente convencido dos objetivos e da motivação, você não vai dar errado. E assertividade, né? Para empreender você tem que evoluir, você tem que caminhar, você não pode ficar, mas o que será que eu faço? Mas será que dá certo? Mas será que não dá certo? Mas como que eu vou fazer? Assertividade, caminhos, objetivos diretos, né? Com alvos, pontos fortes. Não adianta você querer empreender, ter muita vontade, mas não ser assertivo. Né? Eu vou abrir uma loja. O que você vai vender? Eu vou vender ração para cachorro, suco de laranja, fiação elétrica, cimento. Não vai dar certo. Né? Você tem que ser assertivo. Então, o que você vai vender? Eu vou fazer uma loja de material elétrico. Então, material elétrico. Sabe? Fio de diversas bitolas. Posso ter interruptores, não sei o quê. Minha loja de material elétrico, como que eu vou levar ela para frente? Eu posso, por exemplo, oferecer mini cursos de parte elétrica. Porra, legal. O cara vai na sua loja, faz um mini curso, já sabe que a sua loja existe, vai lá, compra o material lá. Porra, legal pra caramba. Entendeu? É questão de você ter iniciativas. Né? O cara que tem a loja de material elétrico, ninguém mandou ele dar curso. Mas se ele entende que dar curso vai levar o negócio dele para frente, por que não? Se ele entende que fazer um canal no YouTube para falar da loja dele vai levar ele para frente, por que não? Isso é empreender. Né? Isso é fazer o que não está na cartilha, basicamente.
né? Fazer coisas que não necessariamente te mandaram fazer, mas você sabe por que você vai fazer, você tem um objetivo com isso. E aqui, ó, um finalzinho que eu queria colocar para vocês sobre reuniões, tá? Porque em diversas oportunidades da vida pessoal e profissional, a gente vai ter que realizar reuniões. Reuniões são importantes. E as reuniões, elas são realizadas de maneira informal, muitas vezes, o que as torna um pouco objetivas e práticas. Né? Você desperdiça muito tempo com reunião. Olha, tô para dizer para vocês que 90% das reuniões que eu fiz na minha vida foram reuniões que poderiam ter sido resolvidas no e-mail. Não precisava daquela reunião. Teve muito assunto pessoal, muita puxação de saco, muita coisa, e nada daquilo que precisava ser resolvido realmente foi resolvido. Você sai da reunião e fala assim, pô, não serviu para nada, né? Mas, então, temos que evitar isso. Como que se evita isso? Toda reunião deve possuir duas coisas que se chamam pauta e ata. Isso aqui é extremamente importante. Dificilmente as pessoas fazem, mas tem que fazer. Pauta. A pauta é uma lista de assuntos previamente selecionados para discussão da reunião. Então você vai listar os assuntos e você vai compartilhar essa pauta com todos os convocados para a reunião. Deve-se obrigatoriamente discutir os assuntos que estão listados na pauta, por isso que se faz a pauta. Pode-se discutir assuntos não listados em pauta desde que seja absolutamente necessário discuti-los. Desde que seja absolutamente necessário discuti-los para definir os itens da pauta. Né? Então, vamos definir uma ação aqui, beleza. Putz, mas para isso vai precisar mexer no budget. Então vamos falar sobre esse budget um pouquinho para a gente poder definir, senão a reunião não vai andar. Né? Mas não é para falar sobre coisas que não estão na pauta, que não tem nada a ver com a pauta. Mas eu lembrei aqui que eu preciso falar sobre as minhas férias. Depois você fala. Não é objetivo desta reunião, tá? Porque senão fica muito improdutivo. Muito improdutivo. Então tem que ter pauta. E ata. A ata ela deve reunir todos os pontos que foram discutidos na reunião. A ata ela deve ser o mais detalhada possível. Então, foi discutido, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo, não sei o que, foi decidido que, ou por votação, ou por decisão unânime, sei lá, foi decidido que, tal. Beleza. Isso é ata. E a ata normalmente é longa. Uma pessoa que leia a ata deve ser capaz de compreender tudo que foi discutido e decidido na reunião. Você não pode ter uma ata que não representa uma reunião, senão ela não serve de nada. Atas podem possuir normas para a sua confecção. Então, quando você vai fazer uma ata, se vocês forem fazer atas, elas podem ter normas. Por exemplo, tem algumas normas para ata que dizem que a ata ela tem que ser escrita num parágrafo único, gigantão, para que não haja alteração, né? Para que não haja fraude na ata. Então, as palavras são todas seguidas, uma da outra. É difícil ler assim. Tem algumas outras atas que são quebradas em parágrafos, mas quando termina o parágrafo, você enche aquela linha de caracteres tipo cifrão, por exemplo, até o final, para que ninguém coloque nada mais ali depois daquilo. Então podem ter essas regras, né? Tem ata que tem sempre um texto padrão inicial e um texto padrão no final, que você tem que seguir. Então tem normas, tá? Quando vocês forem confeccionar atas, tem normas para isso. Normalmente se nomeia um secretário na reunião para a realização da ata, aquela pessoa que vai anotar tudo, né? Normalmente se faz isso. Nas reuniões em geral, deve-se evitar assuntos pessoais, desconectados da pauta e atitudes que podem provocar reações emocionais das pessoas. Né? Por que isso? Porque reuniões devem ser objetivas e racionais. Já de você fazer um comentário para dar uma alfinetada na outra pessoa e tudo mais, tem que ser racional, tem que ser rápido. Né? Reunião que de mais de uma hora não produz. Tá? Por isso que brainstorming, por exemplo, são 30 minutos. Mais que 30 minutos não produz. Beleza, pessoal? Passamos 1 minuto do nosso tempo aqui. Mas era isso que eu tinha que apresentar, que eu queria apresentar para vocês hoje. Queria agradecer imensamente o semestre que tivemos. Tivemos um semestre muito agradável, apesar de que nessas aulas eu falo muito. Mas espero que vocês tenham gostado dos conteúdos, espero que vocês tenham gostado das aulas. E eu espero fortemente ter contribuído com vocês na vida pessoal e na vida profissional de vocês e na vida acadêmica também. Porque tem muita coisa muito legal nessa matéria que eu acho que vocês vão de fato conseguir utilizar na vida de vocês para o bem.
para coisas positivas, coisas que vão trazer para vocês sucesso pessoal, profissional e muitas realizações. Belezinha, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.